Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia e esse é o vídeo de correção do PET volume 4 de Matemática 2021 do 9º ano do Ensino Fundamental. Eu já inicio pedindo a você que se inscreva no canal, curta, compartilhe o vídeo e vamos para as questões. Na primeira semana, o PET do 9º ano, ele vai trabalhar com grandezas e medidas e vai falar sobre o volume de prismas e cilindros. Então, ele fala um pouco sobre o tema. É muito importante sempre que vocês leiam o PET antes de passar para as atividades. Ele fala, traz uma apresentação, ele fala sobre o paralelepípedo retângulo, fala aí sobre características, vocês vão poder conhecer aí as figuras através dos exemplos. Então, ele mostra aí como que a gente faz para calcular, o volume, no caso do paralelepípedo, e mais à frente ele vai trazer de outras figuras também. Ele traz aqui uma informação bastante interessante, olha. Ele diz que quando a gente usa o decímetro cúbico, para calcular a medida de volume, isso facilita muito na transformação para litro, já que é a medida de capacidade, pois um litro equivale a 1 decímetro cúbico. Então, em problemas que a gente tem que definir quantos litros de água tem no reservatório, por exemplo, a gente trabalhar com decímetro cúbico facilita nessa conversão para litros. É uma informação bastante interessante e relevante aqui no PET. Então, ele traz exemplos, ele mostra aí, olha, inclusive, como você faz essa transformação. Então, no exemplo deles, por exemplo, no exemplo aqui do PET, se eu encontro aí o volume, de um reservatório que deu aí 936 decímetros cúbicos, significa que esse reservatório tem a capacidade de 936 litros. Então, é bastante interessante. Ele traz também, algumas figuras, ele mostra o nome e as características, e também traz alguns exemplos aí do cálculo do volume. Então, antes de ir para as questões, é muito interessante ler o PET para entender, o conteúdo e ver os exemplos que são aplicados. E aí sim, partir para a resolução das questões. Vamos à resolução das questões da primeira semana do PET do 9º ano, volume 4 de 2021. Então, nós temos aí na primeira questão, pede para calcular o volume do paralelepípedo retângulo, sabendo que suas medidas são 7 decímetros de altura, 8 de comprimento e 9 de largura. Então, só para a gente visualizar aqui, ó, eu coloquei a figura, um exemplo de um paralelepípedo retângulo. E para a gente calcular o volume, a gente só precisa multiplicar essas três dimensões. Então, aqui nós teríamos 7 vezes 8 vezes 9. Como aqui já está tudo na mesma medida, está tudo na mesma unidade, a gente não precisa, por exemplo, fazer nenhuma transformação, Então, a gente só precisa multiplicar 7 por 8 por 9. Isso aqui vai dar para a gente aí 504 decímetros cúbicos. Quando a gente está falando de volume, a unidade fica em decímetros cúbicos, Porque eu estou multiplicando aí 3 dimensões. A número 2, calcule o volume do prisma triangular, sabendo que a medida da altura é 7 e a área da base é 72 decímetros. Então, a gente tem aqui também um exemplo de um prisma, e já foi dito, a altura dele é 7 e a área da base é 72. Então, para a gente calcular o volume aqui, ó, nós vamos ter a área da base vezes a altura H, Então, o volume aqui vai ser 7 vezes 72. Novamente, só uma coisinha aqui, falando da área da base, que deveria estar 72 decímetros quadrados, A área a gente marca em unidade de medida quadrada. Como também está na mesma unidade, a gente não tem que fazer nenhuma transformação, é só fazer o 7 vezes 72, aqui também dá 504 decímetros cúbicos. A número 3 pede para calcular o volume de um cilindro que mede 6 metros de altura e o diâmetro mede 10 metros, que são medidas aproximadas aí de um tanque de petróleo de uma refinaria. Bom, então nós temos a altura aqui,
ela vale 6 metros, né? A base aqui, olha, o diâmetro vale 10. Se o diâmetro vale 10, o raio mede 5 metros, né? O diâmetro aí, ó, seria a medida toda, o diâmetro vale 2 vezes o raio, então o raio da base aqui mede 5. Por que eu tô falando isso? Porque para a gente calcular o volume do cilindro, eu vou ter a área da base vezes a altura. E aqui eu vou calcular a área da base, ó. A área da base, né, no círculo, a área do círculo, que é o caso aqui, é definida por πr ao quadrado. Então, a área dessa base aqui, ó, vai ser o raio ao quadrado, então 5 ao quadrado vezes π. A área da base, então, 25π. A gente vindo aqui para o volume, ó, o volume vai ser igual a, lembrando aqui, né, aqui é em metros quadrados. Vindo para o volume, nós vamos ter 25π vezes 6, que é a altura. Então, o nosso volume aqui, ó, ele vai ser de 150π metros cúbicos. O π, pessoal, é um número irracional que ele vale aí aproximadamente 3,14, né? Se você quiser substituir aí, dá para fazer 150 vezes 3,14, isso aí vai dar 471 metros cúbicos. Tá aí a resolução da número 3, que inclusive já é a última questão e já encerra a primeira semana. Um PET bem pequenininho, né? A primeira semana foi bem tranquilinha e bem pequenininha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal. Até a semana 2 de correção.